A corrida não foi dada aos rápidos ou velozes, mas sim àqueles que aguentassem até o fim. E aí nós descobrimos que não havia fim. A alma incauta, que não consegue lidar com o demônio zombador da ilusão, retornará à terra como escrava da ilusão. E para se tornar um verdadeiro mestre do destino, você deve primeiro se tornar um conhecedor de si mesmo. Em um tempo muito distante, antes de nós sermos considerados como seres humanos, separando-nos da fonte única, nós entramos na dualidade, e espiralando para longe do Criador, do grande Deus universal, alguns giraram na direção de 6, enquanto outros giraram na direção de 9. Esta é a força espiral. Essas duas formas contêm os opostos completos, o Yin e o Yang. Porém, é com a sua união que algo novo pode nascer. Esta é a sequência da vida. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, nevou por aqui. Aliás, está nevando ainda esses dias. As chuvas pararam e chegou a neve. Não chega a ser como era no Canadá. No Canadá era hard, no Canadá era uma coisa pesada. Aqui a neve é bonita de se ver, não é complicada de sair de casa, tomando certo cuidado, as calçadas ficam escorregadias, etc. Mas estamos no inverno e eu sempre digo, quando a casa é segura, a tempestade é bonita. Isso é fundamental na vida. Construir uma casa boa. Como dizia a parábola bíblica, uma casa na rocha, onde nem o vento nem as tempestades vão derrubá-la. Isso é filosófico. Mas funciona na prática. Vamos falar sobre aqueles deuses maravilhosos, suas máquinas voadoras, que nós falamos no vídeo passado, no Mahabharata. Perguntaram de onde era o texto. É do Mahabharata. Eu, às vezes, pego um texto, adapto, coloco minhas palavras, interpreto. Não é exatamente como está lá escrito. Então, dizer que os antigos povos eram loucos ou fantasiosos não está certo. Eles descreveram as próprias máquinas aéreas que eles estavam vendo, né, com as palavras que eles tinham na época e que nós hoje estamos tentando criar. Né, máquinas anti-gravidade, etc. Então, dizer que eles descreviam as coisas como uma ilusão mental não tem qualidade nenhuma. Nós encontramos detalhes excelentes descritos, por exemplo, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, quando estava exilado na Babilônia, depois da queda de Jerusalém. Os textos valiosos são os egípcios também, os sumérios, especialmente os Vedas, escritos lá no Mahabharata. Eles descrevem muito bem, com clareza, os veículos voadores. Esses relatos são muito contundentes. Eles são de uma era de alta tecnologia, altíssima tecnologia, bem anteriores à nossa era. E essas carruagens de fogo possuíam aerodinâmica e armamento pesado. E se alguma vez você imaginou que estaria lendo um relato desse, estaria no meio de um filme e da série Star Wars ou Star Trek, está certo. Isso aí nos mostra também como são poderosos esses enraizamentos mentais. Nós trazemos memórias ancestrais. Pois esses filmes são estranhos. Eles trazem alguma memória ancestral, alguma coisa muito antiga que veio na nossa memória genética. Nos Vedas nós lemos que assim como todos os sentidos repousam no múltiplo funcionamento da mente, todas as obras e virtudes repousam nessa narrativa. Nenhuma história é encontrada na Terra que não se baseie nesse épico gigantesco que é o Mahabharata, o Ramayana. Ninguém sobrevive sem se alimentar desse conhecimento. Todos nós vivemos com conhecimento dado por um mestre. Então, os melhores viveram nessa época. E os que vieram depois viveram desse épico, da qual a Bíblia é o mais novo, também conta histórias épicas.
codificadas, censuradas, mal interpretadas. Então nós vemos que George Lucas, Steven Spielberg, Gene Roddenberry, o criador da série Star Trek, Eric von Däniken, Zachariah Sitchin, esses homens vieram tropeçando em velhos enigmas destes dias que passaram. Assim como Heinrich Schliemann, que descobriu a cidade de Troia, eu estive lá, onde fica a Turquia hoje, a cidade de Troia, ou Truva, como eles chamam lá. Ele foi descobrir a cidade, é uma história comprida, pesquisando a obra homérica, a obra de um poeta que nem sabemos se existiu, Homero, que conta a história da guerra entre os gregos e troianos. E ele encontrou então a cidade dos seus sonhos. Então todos nós guardamos alguma memória desses tempos passados. E ela permanece adormecida. De vez em quando acorda em alguém. Lá em Saqqara, no Egito, em 1891 foi encontrado um objeto semelhante a um pássaro, feito de sicômoro, é uma árvore, tem uma madeira macia. Ele foi datado de 200 anos antes de Cristo, 2.200 anos atrás. 80 anos depois da descoberta, quando fazia sentido analisarem a possibilidade do que era realmente aquilo, ele parecia com um avião. Não parecia com um pássaro. Uma equipe de especialistas em aviação da década de 70 revelou que o corpo era aerodinamicamente sólido e foi feito para voar. Seu formato parecia muito com um projeto de um avião que a NASA estava planejando construir para outros fins. Fizeram um modelo dele, foi colocado à prova, e ele voou, e voou muito bem. Era um pequeno modelo representando um outro muito maior. E nós investigando essas histórias, nós vamos ver que até as espadas de raios, os duelos que são travados nos filmes como Star Wars, os phasers, os atores de Star Trek que utilizam muito esses instrumentos, espadas de raio de luz, naves com artefatos antigravitacionais, nós vamos perceber que os atores da série Star Trek que eu amo estão apenas interpretando histórias antigas. As pulseiras, os relógios, os comunicadores que aparecem nas imagens sumérias, aquela moletinha que carrega os iPads, os pássaros brilhantes, as armas celestiais, os cavalos que voam para o céu, as carruagens de fogo, rápido como um pensamento, que seguiam um padrão do sol, até onde os deuses estavam. Bonito, né? Ramayana. Anteontem, foi aniversário da Magdalena, a casa está cheia de flores. Eu coloquei uma aqui porque eu tenho papeladas espalhadas aqui na mesa, mostrando algumas fotos das flores que ela recebeu, inclusive do Brasil. Ela me proibiu, sob pena de decapitação, de eu falar a idade dela. Então não vou correr esse risco. Eu ainda tenho alguma coisa para fazer nesse planeta. Eu obedeço as ordens dela. A Madalena fala e eu obedeço. Eu sou a favor do matriarcado. Como era o mundo antigo, era matriarcal. Eram as deusas que mandavam. Mas isso é uma outra história. Vamos falar agora sobre um livro da Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia, ultimamente eu tenho falado, porque vocês podem consultar aí nas suas casas. É um livro fácil de ser encontrado, com qualquer versão. Tem sempre o básico que permaneceu, embora não tenham tentado adulterar muita coisa. Mas voltando a falar da viagem do tempo, nós temos aí o livro de Baruch, da literatura hebraica. O livro de Baruch é um livro deuterocanônico, quer dizer, ele não foi incluído no cânone, não escolheram ele para fazer parte do Velho Testamento, porque ele falava de coisas estranhas. Por isso ele não foi, embora ele fosse muito mais antigo que alguns dos livros. Ele está em algumas tradições do cristianismo, como na Igreja Católica e nas igrejas ortodoxas, por exemplo, no judaísmo. Na maioria das igrejas protestantes, ele é considerado um livro apócrifo. Quer dizer, não foi canonizado. Não foi escolhido lá pela Câmara de Deputados, que resolvia o que você ia acreditar ou não, ou que seria lido ou não, assim como faz o Supremo aí no Brasil, essa cambada. A obra possui 6 capítulos, sendo que a autoria dos 5 primeiros é tradicionalmente atribuída ao profeta Baruch, enquanto que a autoria do 6º é atribuída ao profeta Jeremias. Então, nós vamos ver o que ele descreve
né? Baruque era amigo do profeta Jeremias, que no ano de 604 a.C., é uma época clássica dos grandes filósofos gregos, a época de grandes aparições, das teofanias, das aparições dos deuses. Então ele ditou seus versículos incluídos na Bíblia, e ao que parece Baruque registrou também coisas inconvenientes, pois não consta da Bíblia canônica. No capítulo 3 a 5 contam as seguintes histórias. Jeremias, conhecido como um dos grandes profetas, na realidade era também, a exemplo de vários de seus colegas, um agitador político. Ele era um cara político. A política está em tudo. Tem gente falando, Maria Matéria, não fale em política. Se você não fala, tu vai ser governado por quem fala. Deixa de ser bobo. Né? Ele era um agitador político nato. Por anos a fios, ele não cansou de anunciar a decadência da Judéia, que caso não fizesse um esforço extraordinário para dominar a Babilônia, eles seriam feitos escravos, como aconteceu. Suas palavras não foram ouvidas. Então ele diz que o Elohim informou a respeito da futura destruição de Jerusalém e a deportação do povo judeu para o cativeiro babilônico, que aconteceu no ano de 586 a.C. Ele previu isso. Jeremias e Baruque andavam escondidos pela cidade de Jerusalém para enterrar tesouros do templo por ordem do Altíssimo, do El, salvaguardando, assim, esses papéis, esses documentos da aniquilação. E naquele instante exato ressoa das nuvens um som de trombetas, e do céu descem anjos segurando tochas nas mãos. Interessante. Pois é, Jeremias, então, roga a um dos anjos para que ele propicie, na ocasião, a oportunidade de conversar com o Altíssimo, com El. A conversa realiza-se, Jeremias pede que o Elohim o poupe, e poupe seu jovem amigo etíope, Abimeleque. Por certa vez ele retirou Jeremias do fundo de um poço de lama. O Senhor, então, o Elohim, mostra-se compreensivo com tal gesto de gratidão e instrui Jeremias para que mande o amigo pela vereda da montanha, para o caminho de Agripa, pois lá então ele próprio se encarregaria do moço e o esconderia em um lugar seguro até que tudo tivesse passado. Na manhã seguinte, Jeremias mandou Abimeleque embora e falou, pegue uma cesta e vá para o sítio de Agripa, pela vereda da montanha, e vai e apanhe figos frescos e dê eles aos doentes e ao povo. No dia seguinte, Jerusalém é tomada pelo inimigo, pelos babilônios. Os sobreviventes, entre eles Jeremias e Ezequiel, são levados para a Babilônia, para o cativeiro. Ezequiel depois vai ter outra visão visionária, lá na Babilônia. Todos aqueles acontecimentos horríveis ocorreram sem que Abimeleque tivesse chegado a percebê-los. Ele nada soube a respeito. Ele estava andando com o espírito alegre, despreocupado pelo caminho da montanha para apanhar figos frescos. E de repente ele tem uma sensação de tontura. Ele senta no chão, a cesta com os figos frescos entre os joelhos, e então ele adormece. Quando tempo depois ele acorda, ele receia ser censurado por Jeremias por ter vagueado no caminho, ter dormido. Ele depressa pega o cesto com os figos e se põe em marcha de volta para Jerusalém. E aí acontece o incrível. Ele chega em Jerusalém, no entanto, ele não conhece a cidade mais, nem as suas casas, nem tampouco encontra a sua família. Ele pensa, essa não é a cidade certa, eu estou confuso, eu ainda sinto a cabeça pesada. Que estranho, como posso falar, Jeremias, como me sinto confuso? E com esses pensamentos, ele sai da cidade. Vai embora. Ele se vira para olhar em busca dos seus marcos de referência, e ele fala, nossa, é a cidade, mas eu apenas perdi o caminho. De novo ele retorna para Jerusalém, continua procurando as pessoas, os lugares, não encontra nenhum membro da sua família. Ele torna a sair da cidade. Ele fica fora dela parado, todo triste, não sabe para onde ir. Abimeleque está consternado, completamente desorientado. E ele foi embora para apanhar figos frescos. E tudo isso aconteceu, ele não entende mais o mundo. E lá fora da cidade, então, ele fica de cócoras. E ele vê um homem velho passar por ele. Abimeleque pergunta, Senhor, que cidade é essa? E o velho respondeu, Jerusalém. Abimeleque indaga pelo sacerdote Jeremias e o seu leitor Baruque e por uma série de outras pessoas conhecidas dele, e acrescenta então que não há mais ninguém na cidade que pudesse ser conhecido por ele, estava tudo estranho. Então ponderado o velho então responde para ele, tu chamas por Jeremias, e por ele perguntas, mas por que depois de tanto tempo? Desde há muito tempo, Jeremias com todo o povo foi levado para a Babilônia.
Abimeleque acha que o velho está doido e lamenta que não se possa ofender um ancião com palavras pesadas ou gargalhadas. Ele bem que gostaria de fazer isso, pois considera absurdo o que ele falou. E ainda pergunta pela hora do dia e calcula que desde a sua partida se passaram apenas algumas horas. E ele fala, olha aqui, vê com teus próprios olhos, pega com as tuas mãos, vê meus figos. E com essas palavras, Abimeleque retirou a tampa da cesta de figos e o velho viu como ainda estavam frescos. Em seguida, o ancião, depois de ter visto os figos, disse, meu filho, tu és um homem pio, protegido pelo Elohim. Vê, hoje fazem 66 anos que o povo foi levado para a Babilônia. E para que vejas que isto é verdade, olha o campo. Lá as sementes estão apenas germinando. Ainda não estamos na época dos figos maduros. No desenrolar da história, um anjo do Senhor despacha uma águia, e esta ave soberba leva uma mensagem de Baruque de Jerusalém para a Babilônia. A mensagem traz, dizendo que chega para o Jeremias cativo, com a notícia de seu amigo Abimeleque, que está passando bem e nada aconteceu além dele não ter envelhecido. Entenderam por que tiraram esse livro da Bíblia? Pois é. Pois bem, eu vou usar essa aqui, hein? Estou inventando nada, tá? Almeida. Vamos lá, Zacarias 5. A sexta visão, o rolo rolante. Lembra o tic-tac? Os grandes naves cilíndricas. Ele diz o seguinte, tornei a levantar os olhos e vi. E eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, um rolo voador, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura, mais ou menos 10 metros por 5. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também seguindo a mesma. Aí já vem a alegoria. Vocês sabem quem acompanha o canal, que anjo nunca dá uma resposta concreta, nunca fala exatamente o que quer dizer. É sempre por parábola. É um mistério isso. É um mistério. Eles nunca falam coisa com coisa. Em toda a história. E ele continua, a sétima visão, a mulher e o Efá. Ninguém sabe exatamente o que é o Efá. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê quem é isto que sai. Eu perguntei, o que é isto? Ele me respondeu, é um Efá que sai. Disse ainda, isso é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo. A escotilha abre. E uma mulher estava sentada dentro do Efá, ou a nave. E prosseguiu o anjo, isso é impiedade, e a lançou para o fundo do Efá, sobre a cuja boca pôs o peso de chumbo. A escotilha fechou, e acabou, fica aí. E falou a historinha. Depois ele diz, levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efá entre a terra e o céu. Levanta o voo. Então perguntei ao anjo que estava comigo, para onde levam elas o Efá? Para onde o Efá está levando essas meninas? E ele respondeu, para edificarem aquela casa. Aliás, desculpem, ele me respondeu, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Shinar. Shinear é Suméria. Fecha tudo, né? Bingo! Olha como fecha. Eles foram lá para edificar uma casa na terra de Shinear. A Bíblia tem uma linguagem complicada de entender às vezes. É de propósito. E está acabada, e ela será posta ali em seu próprio lugar. Depois tem a oitava visão que ele fala, outra vez eu levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam de dentro de 2 montes, e esses montes eram de bronze. Nave grande, hein? No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios, todos eram fortes. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu, são 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Mas eu não vou te contar nada, vou inventar isso. E o carro em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte. Os brancos
e dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Aí, quem quiser ler, Zacarias 4, 5, 6, vai até o versículo 7, né? Quando ele fala dos cavalos e tal. E aí sim, nós temos uma excelente descrição de algo que o profeta viu e não entendeu muito bem. E o anjo também não ia conseguir explicar nada. Porque mesmo Cristo fala no Novo Testamento, muito poderia ter-vos dito, mas vós não irias compreender. Está lá também. Tá aí. É só olhar. Então é isso aí, não é uma interpretação religiosa. Interpretação religiosa, eu já disse, se fosse fazer uma interpretação religiosa, eu chamava um pastor para cá, ou então eu me transformava em pastor. Né? Um padre. Eu quero ver fora da caixinha. Eu quero pular um muro, ver o que tem do outro lado. Por isso que esse canal não é um canal religioso, é um canal de discussão, de bate-papo. Enigma buscando respostas. Eu não tenho as respostas, eu tenho as questões. São questionamentos. E cada um interpreta como quer. Teve uma menina aí, não sei, menine, anjinho de asinha quebrada, que eu acho que quebrou a cabeça também. Eu te falei um monte de besteira. Eu falei uma das interpretações dos Vedas, sobre o Ramayana, são centenas de interpretações. Eu peguei uma de um estudioso indiano, matemático. Eles fazem cálculos matemáticos incríveis para chegar à conclusão da idade das eras. E isso cabe a uma série de interpretações. Cada autor vai interpretar de um jeito. Você pode adotar qualquer uma delas, assim como a interpretação bíblica. Mas eu faço como o Mauro Biglino. Ele diz o seguinte: facciamo finta. Vamos fingir que é verdade. Então, isso que está aqui, o cara descreveu mesmo um objeto voador, um rolo, igualzinho os tic-tacs que andam por aí. E agora nós temos o Jellyfish, o tic-tac Água Viva. Já foi apresentado o filme oficial. Está em vários canais. Eu não coloco aqui por causa de problema com o YouTube. Tem mais um aparecendo agora. E ele parece uma água viva. Fale o que você quiser. Interprete como quiser. Entendeu? Então é isso, nós não somos um canal de religião. Se você está feliz com o seu pastor, fique. Está feliz com o seu padre, fique. Com o seu guru, não tem problema nenhum. Aqui não, aqui nós não vamos ficar adotando nenhum deles. Não adoto nenhum deles. Eu converso sobre eles. Para isso ainda existe um pouco de liberdade aqui na Europa. No Brasil, não. Infelizmente. Cada vez pior. Pois é, tem que prestar atenção nisso. E ainda dentro desse assunto bíblico, eu tenho vários livros do Mauro Biglino. Eu comprei em Roma, estive lá agora há pouco tempo. Comprei mais 2 livros dele. Fantástico, ele faz uma tradução bem correta. Ele fornece as fontes. Estudiosos hebraicos, judeus, moram em Jerusalém, moram em Israel. Estudiosos católicos, jesuítas, etc., pessoas mais inteligentes, que fazem uma tradução correta da Bíblia, porque aqui nós temos aqui a tradução do Almeida. Minha Nossa Senhora, tem cada erro quando você vai olhar o original grego, porque não tem original em hebraico. Então, uma das questões é do anjo Gabriel, que eu já falei várias vezes, tem mais livros escritos sobre isso. Gabriel não é um nome, é um epíteto, é um apelido, é um cargo, é alguma coisa parecida com isso. É igual a Anunnaki. Gabriel é uma palavra hebraica. É Geber de El. Então se fala Gabriel, né? Quando latiniza, é aquele que exerce o poder. Né? Então, assim como Anunnaki, o cara me xingou aí, a beça. Anunnaki, você misturou, fez salada, não fiz nada. Eu falei de propósito. Quando os deuses indianos vão de volta, Krishna vai embora, os Anunnakis vão junto, porque Anunnaki é um epíteto. Procura no dicionário ver o que é epíteto. A Vantage, ela fala muito isso. Tudo é Anunnaki, gente. Aquele jeito dela, maravilhoso. Veio do céu é Anunnaki. Então pode ser o cara do Japão, do índio Kayapó, os mais, é tudo Anunnaki. Aqueles que vieram do céu ou de outra dimensão. Eu só usei a palavra Anunnaki, que é a mais conhecida. E teve gente que ficou braba aí. Então, os deuses indianos são Anunnakis, os deuses havaianos são Anunnakis. É tudo Anunnaki. Agora, o Zecharia Sitchin se concentrou na região do Oriente Médio, né? Middle East,
do Oriente Médio, da Suméria, na Babilônia, onde hoje é o Iraque, o Irã. Ele concentrou todo o estudo dele ali. Ele não olhou lá para o lado do Oriente, ele não olhou para a Ásia. A maioria dos escritores não olham. E é onde eu mais pesquiso, onde eu menos encontro informações. Porque houve um bloqueio. A história pertence ao Ocidente. Esqueceram do Oriente. E tem muita coisa lá. Muita, 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 que quebraria completamente nossa história. Então é isso, gente. Estou lendo agora, esse eu comprei em Paris, La Calçada, o Antigo Oriente. É fantástico, as ilustrações dos museus são algo exuberante. Esse livro custou apenas 5 euros. Na Calçada. Aqui você ainda compra essas coisas na calçada. Sebo de calçada, não sei se ainda existe no Brasil. Eu era fã. Aqui tem muito. E são baratíssimos. Qualquer um pode comprar. Infelizmente no Brasil não. O Brasil não é alvo das grandes editoras. É um povo que não lê muito. Infelizmente essa é a nossa pecha. Esse desgoverno está levando o Brasil para um buraco que eu não sei para onde vai dar. Infelizmente. Os caras só estão metendo a mão e a situação se deteriorando. Eu faço votos que melhore. Tá difícil. Só para completar, eu já respondi várias vezes em vários vídeos. As pessoas às vezes caem de paraquedas no último vídeo que eu fiz, não entendem nada porque são 247 vídeos onde eu falo sobre diversos assuntos. Já coloquei parte da minha vida particular, já expus. Não tem problema nenhum, até um certo nível, é claro, até a página 1, a página 2, não. Eu estou falando com vocês de dentro da minha casa. Então eu não escondo. Mas eu também não tenho que dar informações da minha intimidade nem da minha vida pessoal. Como eu disse, até a página 1 vai. E que eu não tinha direito de falar do Brasil. O brasileiro tem essa mania. Você não pode falar do Brasil, você mora fora. Isso é síndrome de cachorro vira-lata. Ninguém precisa viajar para um país para poder entender sobre ele. E eu sou brasileiro. Eu morei 60 anos, 60 anos no Brasil. Nasci na rua Hilarião da Rocha, no Tauá, na Ilha do Governador. Estudei no Lemos Cunha, na época do Tenente Aguinaldo, há muito tempo. Trabalhei em várias empresas no Brasil, multinacionais, trabalhei na área naval, na área de petroquímica, trabalhei em offshore, na área militar, projeto nuclear. O mais são informações que eu só dou para o rei aqui da Holanda, não mais. Sou brasileiro, morei aí, votei pra caramba, votei nessa coisa que tá aí. Até que eu aprendi. Então é isso, gente. Um grande abraço. A Magdalena, trabalhar, ela está com a nossa netinha. É a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Nós somos, assim, vovós corujíssimos. Essa coisa maravilhosa, a neta mais linda da galáxia. E nós estamos preparando mais um vídeo em conjunto. Então vamos fazer um vídeo falando sobre a Indonésia e suas pirâmides e os seus templos. E a Magdalena vai participar. Já combinei com ela. Ela é escorregadia, feita uma truta. Mas de vez em quando eu consigo pegar. Tá bom? Vocês se cuidem. É chegando o verão aí no Brasil, que está cheio de problemas. O verão no Brasil tem sido catastrófico. São mudanças absurdas que estão acontecendo. No clima também. Não caindo no discurso dos globalistas, mas que está havendo uma mudança, está. Na Holanda, o inverno está sendo ameno, não está sendo nada pavoroso. Tivemos muita chuva com problemas de inundação em alguns lugares. Alguns diques estiveram no limite ali, a água quase rompendo. Mas a Holanda tem uma tecnologia incrível para lidar com isso já há décadas. Que a Holanda já aprendeu a lidar com o mar. Aqui as pessoas têm uma intimidade muito grande com o mar. Eu, por exemplo, moro abaixo do nível do mar. Não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo.